Destacando o Cruzeiro, ainda boa vitória contra o Vasco no Triângulo, mas o assunto agora é Copa do Brasil. Emerson Pansieri chegando com as informações do Cruzeiro e não poderia começar diferente, falando da boa vitória diante do Vasco da Gama. Cruzeiro conseguindo esses 3 pontos, 10 no total, subindo para a 4ª colocação, e isso gera um clima de otimismo, de confiança. Deu para perceber na saída de campo dos atletas, na saída para o ônibus também dos atletas, o quanto eles estavam mais leves desse aspecto emocional, até porque o Cruzeiro perdeu para a equipe do Palestino, perdeu também para o Bragantino, então o Cruzeiro vinha de 2 derrotas, cada um jogo na sua competição, né? Copa Sul-Americana, também a disputa do Campeonato Brasileiro, mas agora é um resultado que dá um fôlego importante para esse trabalho do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro, então, agora já pensando na Copa do Brasil, batendo a porta, jogo quinta-feira, às 9:30 da noite, Rubinho. Obrigado, Emerson Pansieri. O assunto agora é Copa do Brasil, e assim como o Atlético pega, né, o Maringá, que é uma equipe que não é aquela que tem tradição na competição, né? A gente fala os times que chegam para realmente avançar de fase, mas a Copa do Brasil tem por suas características ter, né, algumas zebras, e o Vila de Goiás, que já há algum tempo vem fazendo um bom trabalho no Campeonato Goiano e também batendo a porta, né, para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, né, Romano? Está fazendo, o atual campeão goiano, está fazendo uma boa Série B do Campeonato Brasileiro e tem a vantagem de decidir em casa. Então o Cruzeiro tem que começar muito bem essa disputa, vencendo aqui em Belo Horizonte, para ir para Goiânia com mais tranquilidade ali na hora de decidir. E agora, outra pauta do Cruzeiro desta segunda-feira, a respeito do Dudu. A Itatiaia já trouxe a informação, né, ainda no sábado pela manhã, na programação, falando sobre o atacante que sequer viajou para o duelo fora de casa. Então, fora de casa não, né, com mando do Cruzeiro, mas o Mineirão tendo um evento no sábado, o Cruzeiro foi para Uberlândia e conseguiu uma bela vitória. E antes, o Dudu, né, sequer viajou com a delegação, não faz parte aí dos planos do técnico Leonardo Jardim, deixou isso muito claro ao não levar o atacante. E segundo o Leonardo Jardim, depois da partida, a entrevista pós-jogo com o Palestino não foi o assunto que foi primordial na decisão, e sim o contexto e também outras atitudes, né, que o atacante estaria tendo no dia a dia na Toca da Raposa. O técnico Pedro Lourenço dando o aval e a carta branca para o técnico Leonardo Jardim para tomar suas decisões, como vem tomando desde o jogo contra o São Paulo, e querendo ou não, vem surtindo efeito, né, em termos de desempenho do Cruzeiro. E agora o Dudu está com o futuro incerto. Amanhã teremos uma reunião na Toca da Raposa, isso, Pansieri? Essa é a grande dúvida. Qual o valor da multa rescisória caso o Cruzeiro tenha que pagar? Por isso a Itatiaia foi atrás dessa informação. E essa multa estaria estimada na casa de 60 milhões de reais. Seria uma multa em caso de rescisão. Lembrando que o contrato dele com o Cruzeiro é até o fim de 2027. Então tem um chãozinho ainda pela frente. Vamos ver. Uma reunião está marcada então para amanhã. Uma reunião que vai definir a permanência ou a saída do Dudu. Se vão procurar uma equipe para o Dudu. Se ele vai ganhar, por exemplo, uma confiança e um voto a mais da comissão técnica, da própria diretoria, dos companheiros. Vamos aguardar. Mas essa reunião, André Cury participando, Alexandre Matos também, é um encontro, uma reunião que vai acontecer na Toca da Raposa. Olha só, o Cruzeiro então muda o chip, muda o foco para pensar no Vila de Goiás, jogo na quinta-feira, dia 1º, às 9:30 da noite. Obrigado, Emerson Pansieri. Valor da multa do atacante Dudu, meu caro Emerson Romano, é o que está pesando principalmente por alguma decisão imediata do Cruzeiro. Por isso a necessidade, né, da conversa da diretoria com o próprio empresário do jogador para saber, né, o seu desejo e também o que o Cruzeiro pode ter como destino para o Dudu, até porque tem contrato com o Cruzeiro. Mas por outro lado também o Dudu, por tudo, né, que eu ainda tive
a impressão que o Leonardo Jardim, ele vem tendo a carta branca para tomar suas decisões, o Dudu não estava vindo mal dentro de campo, mas agora surge o motivo que ele foi retirado, né? Algumas atitudes no dia a dia da Toca da Raposa, porque dentro do que ele poderia produzir para a equipe, mesmo, né, sem ter tido resultado, o Cruzeiro teve um Dudu ali tentando algo. Mas aquele negócio, né? O treinador tem uma ideia de time, de um time com uma entrega maior. E ele, na visão dele, na concepção de time dele, o Dudu não seria titular nesse momento. Aí pesaram coisas internas, coisas como, por exemplo, o Thiago Fernandes da TV Bandeirantes, né? Soltou que o Dudu teria pedido a cabeça do treinador, um treinador que tá cheio de moral dentro do Cruzeiro, principalmente com o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF, e depois vem a público falar isso. Eu acho que assim, a situação para permanência tá muito difícil, muito difícil. O negócio é que a grana é pesada, a grana é alta da rescisão. E o Pedro já deixou claro que não quer nenhum tipo de prejuízo com relação à contratação do Dudu, que se não deu certo, se não faz parte dos planos, se não está tendo atitude a necessária, né, que é a conduta cobrada pelo técnico Leonardo Jardim, e se não tiver nos planos, o Cruzeiro vai tentar achar o melhor futuro destino para o atacante Dudu. Agora, o Cruzeiro tem volta importante também, Emerson Pansieri. O time tem uma volta importante, né, Rubinho? Tem a volta do zagueiro Fabrício Bruno, cumpriu suspensão no jogo de ontem contra o Vasco. Muita gente falava até dessa questão da altura do Vidalba, mas o Vidalba segurou, né? Essa oportunidade, foi bem, entrou bem nas jogadas, firme, se antecipava também quando a bola poderia chegar para algum jogador do Vasco, mas o Cruzeiro tem o Fabrício Bruno como titular e vamos ver se vai ser o encaixe com o Vidalba ou se vai ser o encaixe com o Jonathan Jesus. Tudo depende do jogo, da partida, da forma de atuar. Agora esse adversário é o Vila de Goiás, que está na Série B, mas exige respeito, exige sobretudo também concentração e energia dentro de campo. Daqui a pouco eu quero a opinião do Emerson Romano sobre essa dúvida na zaga entre Vidalba e Jonathan Jesus, mas o William tá se recuperando, ainda segue de fora ou não, Pansieri? Essa é a grande pergunta, né? O William, que vem fazendo um tratamento devido a uma pequena lesão na parte posterior da coxa, não é nada grave, não é nada sério, mas não deve aparecer na partida de quinta-feira. Deve ainda ser poupado, preservado para esse confronto, até porque segue uma rotina de atividades na Toca da Raposa, de recuperação na Toca da Raposa, mas é para que o atleta volte de forma segura, né? Tranquilo, sadio. Outros que estão no departamento médico, Matheus Henrique e também o João Marcelo. Rubinho. O William teve o substituto Fagner indo muito bem, abraçando a posição, com a sua experiência, né, com a sua regularidade, podemos dizer assim, a respeito do Fagner. E na zaga, Fabrício Bruno, qual será o seu companheiro, né? A sua dupla? Qual será ali o companheiro do Fabrício Bruno? O Vidalba e o Jonathan Jesus, características diferentes, então, de jogo para jogo? Eu colocaria o Vidalba, porque pelo jeito ele fez uma boa dupla ali com o Fabrício Bruno, para não mexer demais, né? Porque mexeu demais contra o Bragantino, o negócio foi um desastre. E mexeu depois, tirou o Vidalba, colocou Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, não deu certo. Time alto, time baixo, influencia também. Mas é mais a questão de velocidade, né? E você já tem um encaixe, então é o mínimo defesa, você não pode ficar mexendo demais, não. Tem que ser o mínimo possível. E o técnico do Cruzeiro que disse, né, que depois daquele jogo contra o Democrata de Valadares em Sete Lagoas, que ficou um pouco decepcionado com relação à atitude do Vidalba. Então ele cresceu mesmo de produção para ter ganhado tanto espaço, né? Cresceu, mostrou que tem qualidade, principalmente a questão da saída de bola, né? Que ele pode fazer ali, ele faz a cobertura do Kaique pelo lado esquerdo. Então ele provou nos treinamentos e nos jogos que tem condição de ser titular. O destaque agora do Cruzeiro, que terá semana importante, né? Com jogo pela Copa do Brasil e também definição do atacante Dudu, Pansieri. O atacante Dudu, que foi barrado pelo técnico Leonardo Jardim, cortado da vitória de ontem para cima do Vasco 1-0 e sem muita perspectiva de ser reintegrado,
vai ter o futuro definido pelo Clube Celeste, uma reunião. O André Cury vai participar dessa reunião também com o Alexandre Matos. Reunião que vai acontecer na Toca da Raposa. Na Toca, eles vão se reunir, vão trocar ideia, vão conversar, vão tentar parar essas arestas e vão decidir qual será o futuro do jogador. Um entrave para esse distrato é o valor da multa rescisória, que está na casa aí de 60 milhões de reais. Informação apurada pelo nosso Leonardo Parrella, do itatiaisport.com.br. Lembrando que o Dudu tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027. O Cruzeiro volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira, com o técnico Leonardo Jardim começando a montar o time que vai a campo contra o Vila de Goiás. Jogo na quinta, dia 1º, às 9h30 da noite, no Mineirão.